Falando em tabela, Mauro César Pereira, o Flamengo hoje pode entrar na zona do rebaixamento. É claro, é muito cedo para falar, com 4 rodadas, sim, mas se junta a uma coleção de vexames do Flamengo no ano. É eliminado do Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes, a derrota para o Independente Del Valle, 4-0 para o Fluminense na final do Campeonato Carioca. O Flamengo... 4-1. 4-1 contra o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Agora, essa situação do Flamengo na zona do rebaixamento, você já deixou claro. Thiago, você colocou o Flamengo entre os favoritos do Brasileiro, não sei por quê. Porque o Flamengo, em momento nenhum, ameaçou no ano passado, desde 2020, que o Flamengo não vai bem em pontos corridos. Agora, é mais uma vergonha, né, Mauro, para esse Flamengo estar ali na zona do rebaixamento próximo, porque o Corinthians hoje pode não sair da zona, tendo o elenco que tem. E ontem fez um bom primeiro tempo, mas é sempre o negócio do segundo tempo. Por que esse time é tão mais fraco que os outros? Eu achei que jogou bem até no segundo tempo, mais do que no primeiro. No segundo tempo, o Flamengo ficou um bom tempo dentro do campo do Atlético, pressionando o Atlético não conseguia sair jogando, teve oportunidades, não faz o gol. E no momento que o Atlético conseguiu encaixar 2 ou 3 ataques, o Atlético vai lá e faz o gol. Vai ter que falar do goleiro também, que o Santos já está de brincadeira. O primeiro gol do Atlético é um gol dado pelo Santos, né? Um erro assim absurdo e que recoloca o Atlético no jogo. O Atlético não estava nem levando perigo. O Flamengo jogou uma boa partida, se você tirar os lances capitais, o que obviamente aponta para o seguinte: não foi bom, claro que não foi bom, mas o jogo, a proposta, a estratégia do técnico, a escalação funcionou, o time jogou bem. O time, primeiro tempo, pressionando, criou situações, sofreu pênalti, fez 1-0, não estava correndo riscos, aí tomou um gol absolutamente... Um gol ridículo, um gol... Que não, é gol de pelada. Não tem explicação aquilo aí. O que ele foi fazer saindo do gol, realmente não dá para entender. Eu acho que isso é reflexo também do goleiro... Ele não é um goleiro excepcional, nem é um péssimo goleiro. Ele é um bom goleiro numa péssima fase, é isso. Como reserva é um goleiro muito jovem, talvez o São Paulo fique inseguro de colocá-lo. Agora talvez tenha que colocar, porque ele se machucou, embora pareça que não teve... Mas não deu fratura. Não deu fratura, né? Mas vamos ver qual vai ser a situação. Mas acho que de qualquer maneira ele deveria ficar fora. Está na hora de tirar, deixa o cara treinar, esquecerem ele um pouco, depois ele volta, depois treina, se recupera, uma hora vai ter oportunidade, aí briga pela posição, com quem quer que seja. Porque o cara já entra em campo nervoso. Aquela insegurança do jogador que está jogando contra o clube. Eu acho que desde que ele levou aquele torcida ridículo contra o Palmeiras na Supercopa, ele ficou mal. E ali jogando contra o clube, num local que ele conhece, a torcida certamente ali atrás fazendo igual provocação, que é normal, é do jogo, e ele cometeu aquele deslize. E no segundo tempo o time foi muito parecido com o jogo do Internacional. Aí parecia que o Flamengo ia vencer o jogo, mas não mata o jogo. E o gol, assim, ele tem algumas coisas que são importantes. Além da falta não marcada e que o VAR não chamou, tá aí o gol. Porque aquilo é falta, né? Uma coisa joelhada na cara é uma falta. O goleiro, ele é derrubado e ele não consegue sequer se levantar para tentar a defesa, que seria muito difícil, porque ele está nocauteado. Ele é atingido. A bola é tocada na câmera lenta, você vê que ele vai tocar na bola, mal até, que ele rebate nos pés do Eric. Ele não vai bem, o Santos, mas ele não tem como reagir, porque na corrida o Vitor Roque acerta ele e o derruba. O cara fica nocauteado. Mas enfim, eu acho que isso também não deve se pautar uma discussão sobre esse jogo, porque tem coisas mais importantes, na minha opinião. Como, por exemplo, a falha coletiva nesse gol. O Fernandinho, sem pressão nenhuma, faz o passe, o Kelvin entra por trás da defesa, o Ayrton Lucas está longe do lance, o Cebolinha não acompanha, o Pulga e o Léo Pereira não são capazes de interceptar o cruzamento, cortar o cruzamento, a bola vai, você corta o cruzamento. Não, e a bola chega limpa, depois que o goleiro tira, afasta como dá. Tem 3 jogadores em volta dele. Quando ele faz, olha só, o passe vai ser feito. Esse é o gol esse é o Flamengo no ataque. Mais adiante. Mas enfim. Então, o Flamengo fez um jogo até que teve bons momentos, mas não mata o jogo, não resolve o jogo. Isso é um problema antigo. Eu achei o São Paulo, inclusive, ontem meio desanimado na coletiva. Ele até fala mais ou menos isso. Mas estava dando tudo certo, o time vai lá e perde. O que acontece? Aconteceu contra o Inter, contra o Botafogo, quando poderia ter reagido, não aproveitou. E aí passa pelos jogadores. Eu vim falando isso aqui há muito tempo. O problema no Flamengo não é técnico. O problema no Flamengo é diretoria e jogadores. Por quê? Diretoria paternalista e jogadores que não são competitivos. Não são mais competitivos como deveriam ser. O Flamengo está sempre saindo ganhando, viu? É acomodação, Mauro? É acomodação. São acomodados. O gol mostra pouca competitividade, o segundo gol do Atlético. As chances desperdiçadas mostram também que falta um apetite de definir os jogos.
Você está em campo, não deve ser jogador profissional, o Vampeta pode falar com mais propriedade sobre isso. Você está em campo, no campo do adversário, você percebe que seu time está atacando, o adversário não consegue sair jogando. Qual é a sensação que você tem fora de campo? Dentro deve ser muito maior, claro. Cara, o jogo tá pra gente, é a hora de ganhar esse negócio. Dá pra sentir. É agora. É agora que a gente vai ganhar esse jogo. Os caras não estão conseguindo. E o Atlético dando chutão, rifando a bola, e o Flamengo pegar, e de novo. Mas não faz o gol. Aí termina o mesmo roteiro, vamos trabalhar. Trabalhar é uma pinóia, meu amigo. Você tem que trabalhar o óbvio. Tem que haver uma consciência da gravidade do momento. E isso não muda por quê? Porque ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eu mandei pergunta pro Landim. Perguntei para ele se ele vai fazer alguma intervenção, se ele vai fazer alguma coisa. Até porque, em 2018, ele deu uma entrevista na Fox Sports, em que ele falava que não admitiria esse tipo de conduta no time do Flamengo. Porque esse era o comportamento padrão antes da chegada da gestão dele. Em 2017, 2018, não perdia, tá tudo bem, não, perdeu. Teve uma derrota uma vez pro Palmeiras, aqui no Allianz Parque, eu me lembro bem. Já não valia mais nada pro Flamengo e tal. Aí sai do campo abraçado com o jogador do Palmeiras, conversando, outro rindo. Quer dizer, toma uma pancada, perde o jogo, sai rindo. Perdeu o jogo pro Coritiba, sai rindo. Todo mundo rindo, não pode, cara. Você tem que sair de pé da vida, cara amarrada, com raiva porque perdeu. Ah, mas o cara aqui é meu amigo. Depois você conversa com ele, liga, manda o WhatsApp, vai tomar café, cerveja, o que quiser. Mais hoje que tá tudo sendo mostrado. Então, assim, eu acho que falta respeito com o torcedor mesmo. Sabe? E isso é responsabilidade, primeiro, do Landim, que é o presidente, e que fez promessas que não está cumprindo. A gente tem essa sonora que você mandou pra gente. Exato. Né? E depois o Marcos Braz, obviamente, que é a hierarquia, né? E por aí vai. Aí vai um gerente, vai todo mundo. E os jogadores, é claro. Os jogadores, falta indignação, gente. A gente elogiou tanto aqui a competitividade do Palmeiras. Por que o Flamengo não a tem? É isso que eu falei, a gente tinha que tocar nesse assunto. Por uma razão muito simples, na minha opinião. Aí eu não sei se é mérito da diretoria do Palmeiras. Da comissão técnica, eu não tenho a menor dúvida que é. Existe um controle absoluto, como o Jorge Jesus tinha lá atrás. Mas no momento que você perdeu o Jorge Jesus, tem que ter outras pessoas que façam esse papel. E o Flamengo tenta, e por que não funciona? Porque sempre estoura na mão do técnico. Está claro para qualquer um que o problema do Flamengo não era o Vitor Pereira, não era o Paulo Souza, não era o Dorival, nem o Renato Gaúcho era o problema maior. O Renato ele não tem capacidade de ser técnico do Flamengo. O erro foi contratá-lo, mas o problema não é ele. O problema é o Flamengo como é. Aí você tem um Felipe Luiz que está lá contratado que não joga. Por que foi renovado o contrato? Não consegue jogar. Um grande jogador, um cara inteligente, de muito bom senso, bem articulado, mas não joga. Aí você pega o time de ontem. O time não é ruim, mas não é essa máquina toda que o pessoal imagina. Santos, Wesley, que é um garoto que está sendo queimado, porque não tem outro e erra todo jogo praticamente. Léo Pereira, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Pulga e Thiago Maia, Everton Ribeiro Cebolinha, Gabigol e o Matheus França. É um bom time, mas não é essa máquina toda. Para ganhar do Atlético lá dentro, tem que competir no talo, meu irmão. Tem que dividir todas as bolas, tem que aproveitar as chances, não pode dar espaço para o Kelvin entrar ali e fazer o que ele fez. Então o Flamengo não compete. E esse time, ele é bom, melhor que a maioria, mas não é essa máquina. Não é o Flamengo. Vai chegar em qualquer lugar e... Exato, é diferente. Vamos pegar o time do auge. O time do auge era o quê? Além do conjunto funcionar, era o Diego Alves, era o Rafinha, o Felipe Luiz, era o Pablo Mari, Rodrigo Caio jogando muito bem, era o Gerson jogando muito bem. Bruno Henrique. Era outro time. Era Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e aí era uma máquina. Jogando até o Pablo Mari jogando como se fosse o Davi Luiz, e o Pablo Mari é um jogador absolutamente comum. Foi o maior negócio da história do Flamengo. Comprou um jogador comum que jogou como se fosse um Domingos da Gui, voltou a ser o jogador comum que ele era. Então tudo muito certo. Agora tá dando tudo muito errado por conta disso, um monte de coisa errada. Não perdeu ontem para um time qualquer, mas, de novo, o Flamengo está com uma taxa de conversão muito baixa. O Flamengo está criando chances. Dos 3 jogos que perdeu, ele criou muitas chances. Talvez tenha até criado mais, mas não faz. E os adversários até criam menos, mas fazem. Também por falhas do Santos, eu só discordo do Mauro, eu não teria marcado falta, é um lance extremamente discutível, tal. Não é usual, para mim foi um acidente de trabalho, para mim não foi uma entrada temerária, nem imprudente, nem com uso de força excessiva. Claro que a cena é terrível, o goleiro praticamente desmaia, mas para mim é um acidente de trabalho, mas é discutível, tal. Agora é discutível que dá tudo errado para o Flamengo agora. E tá também por conta do Braz, né, que a sua hora vai chegar, Marcos Braz, né, até para fazer uma ruiminha dele, e não vem dizer que é brincadeira de futebol, que você também não aguenta a brincadeira. Ele fala bobagem, vai pro play e chegou bando de mimimi. Não é não. Você é incompetente. Quer dizer, incompetente não. Você é capaz. Você montou grandes coisas com muito dinheiro, só que você não consegue gerir o básico. E o Landim nem se fale, né? O Landim tá em outro planeta sempre, né? É o grande presidente, é vencedor, como foram também Alberto do Alibe, Juvenal Juvencio, Mustafa Contursi, ganhava um monte de coisa e tal, mas nem tem a menor ideia do que seja. Mas enfim.
Mas tá errado, tá tudo errado de novo. E agora é fora São Paulo e não. Tem até uma das pessoas que foram lá ontem no Galeão cobrar, falou, pô, a gente vai mandar quem? O que a gente vai falar mal de vocês agora? Ele tá falando até para o segurança do Flamengo, que absurdamente não tinha nada a ver com isso, né? Embora falte segurança dentro e fora de campo para o Flamengo, mas não por conta do corpo de segurança. Mas assim, se é normal, e é normal mesmo perder para o Atlético Paranaense, é normal esse tipo de coisa, faz parte do pacote do Gabi, aí vem lá o negócio, o nosso gramado vale mais do que você, que não é verdade, o gramado custou apenas R$1,5 milhão, né? Nádia Maldi trouxe essa informação, não é mesmo, do Allianz Parque acho que é 4 milhões também. O Gabigol vale demais. O Botafogo tá fera, né? Tá fera também, e assim, cada vez mais vai ser isso, né? Mas isso é uma outra discussão que envolve diretamente. Agora, o futebol do Flamengo não é time para estar lutando para não cair. Evidentemente não é que vai ser isso. O Campeonato do Flamengo vai ser outro. Mas parece que vai ter que mandar embora o treinador? Claro que não. Né? Agora, a gente levantou um assunto aqui, eu já vou querer falar do Santos, óbvio. O Vampeta até dá Santos risada. goleiro, né? Do Santos goleiro. Agora, esse negócio que eu falei que eu ia deixar pra falar na hora que fosse o Flamengo o assunto. Porque é uma palhaçada quando você escuta, o time tá acomodado, o time tá sem motivação. Me desculpa, não tem como uma pessoa, né? Tem vários salários no Flamengo que passam de R$1 milhão. Não deve ter um salário nesse time titular do Flamengo que tenha menos 500 mil por mês. Talvez o do Wesley, vai. Eu acho que nem o Matheus França mais, porque renovou aí por uma fortuna. Mas não sei, pode ser. Agora, como que um jogador, ô velho Vamp, você foi jogador, vai me dizer que tá desmotivado, ganhando uma fortuna? E aí eu sempre comparo com esse Palmeiras. Por isso que eu toquei no assunto lá no começo. No Palmeiras são os caras que já ganharam tudo. A gente falou do Dudu aqui, pô. O Abel falou do Dudu. Cara, o Dudu ganhou tudo, o Dudu tá milionário, o Dudu tem salário de 2 milhões, se eu não me engano, por mês. Só que ele dá vida, ele corre, ele praticamente vira lateral quando o Palmeiras está defendendo. O Rony vira lateral quando o Palmeiras está defendendo. O Veiga, a mesma coisa. Todo mundo dá vida. O Gustavo Gomes já é ídolo imortal. O Mauro Betting coloca na seleção histórica do Palmeiras. O cara, meu amigo, dá vida a cada jogo. Então, não tem explicação para esse Flamengo ser acomodado. Já ganhou tudo. Azar, ganha mais. Mas não porque o salário continua o mesmo, até aumenta, porque eles renovam. Mas você vai renovando o salário. Sabe, então não pode ser acomodado. Você sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, o Palmeiras tem um segredo, que é o seu treinador. É um cara que conhece o elenco inteirinho e é um cara que o elenco conhece bastante também. E ele tem uma ascensão sobre esse elenco muito grande e os jogadores o respeitam demais. Esse é o Palmeiras. Mas eu acho que o jogador tem que se dedicar com qualquer treinador. Eu acho uma palhaçada. Quantos treinadores teve o Flamengo desde o início do ano? O Flamengo está trocando sempre de treinador. Não dá tempo do treinador conhecer o elenco que ele tem. No início do ano, 2, né? Que é o Vitor Pereira e agora... Não dá tempo. Desde que o Abel chegou para fazer essa correlação. Não dá tempo. O Abel chegou, acho que são 6. Não dá tempo do treinador conhecer o elenco e nem o elenco conhecer o treinador. E outra coisa, não é o mesmo time vencedor. O Mauro colocou muito bem. É um outro Flamengo. É que a imagem... Os caras são os mesmos, não tem sido sim, mas é um outro Flamengo. Tem muito jogador aí que não está jogando daquele time vencedor. Então, o Flamengo tem um outro time. Cabe aos jogadores comprarem a ideia do treinador que surgiu agora aí, embora eu repito, eu não sou muito fã do Sampaoli, nada fã do Sampaoli, mas cabe comprar a ideia dele, botar a faca nos dentes e começar a ter vergonha de perder. É isso que eu estou sentindo no Flamengo. O Flamengo não está com vergonha de perder. Um elenco desse você tem razão. Vai ter que cobrar essa jogadorada. Acho que mais que vergonha de perder, tem que jogar bola. Pois é, vergonha. Tem que correr o jogo todo. Por que o Palmeiras... por que o Palmeiras é difícil de perder? Porque os caras não gostam de perder. O Palmeiras não gosta de perder jogo. Não gosta. E esse time do Flamengo está aceitando derrota de forma passiva. Com um elenco milionário, com jogadores de grande qualidade, que poderiam estar jogando muito mais do que estão jogando. Então, o Flamengo está pagando um preço.